Mas por trás daquele carisma inconfundível, havia uma vida marcada pela solidão e pela luta. Nunca vi Jerry como alguém falível ou vulnerável demais. Ele sempre exalava uma certa força e carisma. No final, aos 91 anos, ele viveu uma grande vida, mas foi difícil ver alguém que você ama começar a se desintegrar. Refletiu seu agente de longa data, Jeff Witjas. Junte-se a nós, enquanto desvendamos a jornada trágica e solitária do homem que nos fez rir, mesmo enquanto enfrentava suas próprias batalhas pessoais. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais histórias de estrelas, suas vidas e suas lutas não contadas. Jerry Lewis, nascido em 16 de março de 1926, em Newark, New Jersey, esteve rodeado pelo brilho do show business desde o momento em que entrou no mundo. Criado em uma família judia, seu pai, Daniel Danny Levitch, era um vaudevilliano e mestre de cerimônias, se apresentando sob o nome artístico de Danny Lewis. Sua mãe, Rachel Ray Levitch, era uma talentosa pianista e diretora musical na Rádio War. Apesar de seus papéis proeminentes na indústria do entretenimento, a infância de Jerry estava longe de ser glamourosa, sendo marcada pela confusão, dor emocional e um senso de instabilidade. Desde o início, a vida de Jerry foi envolta em incertezas. Seu nome de nascimento é um ponto de confusão. Em sua autobiografia de 1982, ele afirmou que era Joseph, em homenagem a seu avô materno, mas sua certidão de nascimento e registros censitários o listam como Jerome. Até o hospital onde nasceu é um mistério, com algumas fontes citando o Clinton Private Hospital e outras mencionando o Newark Beth Israel Hospital. Esses detalhes conflitantes pintam o retrato de um jovem cuja própria identidade parecia estar em fluxo, um sentimento que o acompanharia ao longo de sua vida. Além das incertezas técnicas de seus primeiros anos, a infância de Jerry foi marcada por turbulência emocional que o moldou profundamente. Grande parte de sua infância foi passada com sua avó enquanto seus pais viajavam para o trabalho, deixando-o com a sensação de abandono e insegurança. Esse sentimento de negligência emocional se tornaria uma característica definidora de seu caráter, e ele mais tarde admitiria que isso alimentou grande parte de seu humor. O medo de ser esquecido ou deixado sozinho se tornaria um tema recorrente em seu trabalho, frequentemente se manifestando na vulnerabilidade que ele transformava habilidosamente em humor. O que os outros viam como comédia, Jerry via como sobrevivência. Sua maneira de lidar com sentimentos de inadequação e medo. Lembrando de suas habilidades cômicas quando criança, no Borscht Belt, Jerry disse: "Eu era o garoto da toalha na piscina. Era garçom à tarde. Servia chá às 4 horas. Meu pai e minha mãe se apresentavam para essa plateia, faziam 4 shows por semana. Meu pai tinha uma companhia de repertório. E para eu funcionar e ficar com minha mãe e meu pai, eles não me pagavam como parte da companhia de repertório, então eu trabalhava como garçom, ou como garoto da toalha ou menino do chá. Mas eu provavelmente ganhava mais dinheiro do que qualquer um da equipe inteira, porque entreti todos com quem eu lidava. Se alguém precisava de uma toalha, eu fazia 4 ou 5 minutos entregando-a. E eles adoravam, e eu ganhei uma quantidade enorme de experiência fazendo isso." Quando adolescente, Jerry já era conhecido por seu comportamento travesso. Ele se escondia nas cozinhas para roubar frango frito e tortas, causando problemas por onde passava. Mas sua carreira acadêmica refletia seu espírito rebelde. Expulso da Wequahic High School no 9º ano e abandonando a Irvington High School no 10º, a educação formal de Jerry parecia ficar em segundo plano em relação ao seu crescente interesse pela performance. Com apenas 15 anos, Jerry criou seu Record Act, onde ele imitava as letras das músicas tocadas em um fonógrafo.
Embora fosse uma ideia nova, não impressionou inicialmente o público, e sua primeira apresentação em uma casa de burlesco em Buffalo terminou em fracasso. Enfrentando a rejeição, ele lutava para sobreviver, trabalhando como garçom de refrigerantes e segurança em teatros como o Paramount Theater e o Loew's Capitol Theater em Nova York. Mas foi durante esse período que ele chamou a atenção de Max Coleman, um veterano comediante de burlesco que havia trabalhado com o pai de Jerry. Coleman incentivou Jerry a seguir em frente, e essa mentoria eventualmente mudaria o curso de sua carreira. Determinado a seguir na comédia, a persistência de Jerry finalmente deu frutos. O comediante Irving Kay viu seu número no Browns Hotel em Loch Sheldrake, Nova York, e a reação positiva do público fez com que Kay se tornasse seu agente, ajudando-o a conseguir apresentações no famoso Borscht Belt dos Catskills. Mas a jornada de Jerry para o sucesso não foi sem obstáculos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi rejeitado pelo serviço militar devido a um sopro no coração, um revés pessoal que o impediu de lutar na guerra. No entanto, isso pouco afetou sua carreira em ascensão, e seu caminho para a fama continuou, impulsionado pela mesma determinação que o havia ajudado a superar suas dificuldades iniciais. Em 1945, aos 19 anos, Jerry Lewis conheceu Dean Martin, um cantor de 27 anos, no Glass Hat Club, em Nova York. Sua parceria, que começou como um ato de clube noturno, rapidamente ganhou destaque, com Martin como o homem sério e Lewis como o dinâmico cômico. A mistura de material roteirizado e improvisação no seu número os diferenciava de outras duplas de comédia, levando-os à fama nacional. Em 1946, estrearam no 500 Club de Atlantic City, como Martin e Lewis, tornando-se rapidamente uma sensação nacional com apresentações no rádio e na televisão. No entanto, após a separação deles em 1956, Lewis enfrentou uma crise pessoal. Ele se sentiu perdido e incerto, sobrecarregado pelo desafio de estar sozinho. Eu não conseguia colocar um pé na frente do outro com qualquer confiança, admitiu. Durante umas férias em Las Vegas com sua esposa, Patty, Lewis foi inesperadamente convidado a substituir Judy Garland, que estava muito doente para se apresentar. Apesar de não cantar solo desde os 5 anos, Lewis subiu ao palco, entretendo o público com piadas e uma versão emocionada de Rockabye Your Baby with a Dixie Melody. A reação do público foi avassaladora, e Lewis percebeu que poderia ter sucesso sozinho. Incentivado por sua esposa, ele gravou a música que se tornou um sucesso, alcançando o 10º lugar nas paradas. O sucesso do single levou a um contrato de álbum, e Jerry Lewis Just Sings alcançou o 3º lugar nas paradas da Billboard. Esse foi um ponto de virada na carreira de Lewis. Ele assinou um contrato lucrativo com o Sands Hotel, em Las Vegas, se apresentando regularmente e se estabelecendo como um artista solo. Em 1957, ele encontrou paz de espírito pela primeira vez em anos. Ele iniciou uma série de empreendimentos solo bem-sucedidos, incluindo participações em vários programas de televisão e estrelando filmes solo como The Delicate Delinquent, 1957. Sua carreira continuou a decolar enquanto ele garantia um contrato de destaque com a Paramount em 1959, tornando-se uma das figuras mais bem pagas e poderosas de Hollywood. Após se separar de Hal Wallis, Jerry Lewis se viu no centro de uma tempestade de mudanças. Seu próximo filme, Cinderfella, originalmente programado para estrear no verão, foi adiado pela Paramount, que acabou decidindo lançá-lo no Natal. O estúdio, no entanto, se viu em apuros, precisando de um filme de verão para preencher a lacuna. Em uma reviravolta rápida, Lewis passou de estrela cômica a cineasta.
ele assumiu as rédeas de The Bellboy, não apenas estrelando, mas também produzindo, dirigindo e coescrevendo o filme. Tudo isso enquanto conciliava a exaustiva agenda de filmagens durante o dia e apresentações no Fontainebleau Hotel à noite. Em uma decisão criativa que definiria sua abordagem, Lewis escolheu fazer seu personagem permanecer em silêncio durante boa parte do filme, comunicando-se apenas através de assobios até a piada final. Essa foi não apenas uma ousada decisão artística, mas também uma prática, permitindo-lhe acelerar o processo de filmagem sem o fardo de decorar longos diálogos. Embora o filme tenha recebido algumas críticas, com detratores comparando sua pantomima desfavoravelmente com Chaplin ou Tati, The Bellboy se tornou um sucesso surpresa, tocando o coração do público e dando a Lewis uma vitória muito necessária depois que a Paramount retirou seu apoio, forçando-o a financiar o filme sozinho. Mas mesmo diante de tais obstáculos, Lewis não se deixou abater. Ele seguiu em frente com projetos como The Ladies' Man, 1961, que apresentava um cenário revolucionário de uma casa de bonecas de 3 andares, e The Errand Boy, 1961, onde ele causava caos em um estúdio de cinema com suas piadas visuais características. Enquanto isso, sua carreira na televisão floresceu, com Lewis participando de vários programas, incluindo uma memorável participação no The Tonight Show, que quebrou recordes de audiência. As redes logo começaram a cortejá-lo para ter seu próprio show, mas foi seu retorno ao cinema que reacendeu sua paixão criativa. Em The Nutty Professor, 1963, Lewis criou uma obra-prima cômica, reimaginando Dr. Jekyll e Mr. Hyde com uma mistura perfeita de humor pastelão e coração genuíno, uma performance que muitos consideram sua melhor atuação. Apesar dos sucessos profissionais, a vida pessoal de Jerry estava se tornando cada vez mais isolada. A pressão de sua carreira multifacetada pesava sobre ele e seus relacionamentos pessoais sofreram. Em 1966, após 17 anos com a Paramount, ele deixou brevemente o estúdio em meio a uma reestruturação corporativa. Sem se abalar, assinou com a Columbia Pictures, esperando se reinventar com papéis mais sérios. Filmes como The Big Mouth, 1967, e Don't Raise the Bridge, Lower the River, 1968, trouxeram algum sucesso, mas sua turbulência pessoal e insatisfação criativa só aumentaram. A década de 1970 trouxe mais dificuldades quando Lewis voltou às suas raízes do humor pastelão com Which Way to the Front, mas o filme fracassou. Então, ele se voltou para um projeto ambicioso, The Day the Clown Cried, uma comédia sombria ambientada em um campo de concentração nazista. No entanto, o filme esteve envolto em controvérsia desde o início, e vários contratempos, incluindo questões jurídicas e a insatisfação de Lewis, impediram sua ampla estreia. Durante décadas, o filme se tornou um mito da indústria, envolto em mistério, até agora. O documentário de Eric Friedler e Michael Lurie, From Darkness to Light, estreou no Festival de Cinema de Veneza, compartilhando trechos do filme e iluminando a sua produção conturbada. O documentário, que inclui uma entrevista exclusiva de 2017 com Lewis pouco antes de sua morte, oferece uma visão rara sobre seus sentimentos de desilusão devido ao potencial não realizado do filme. As imagens dos bastidores, entrevistas com o elenco e a equipe, e contribuições de amigos como Martin Scorsese ajudam a contar a história de como The Day the Clown Cried se tornou tanto uma lenda infame de Hollywood quanto um sonho inacabado. O documentário oferece ao público um vislumbre da vulnerabilidade de Lewis,
mostrando-o em um raro momento de abertura enquanto ele discute as dificuldades pessoais e profissionais que definiram sua carreira. Como o documentário revela, a intenção não é lançar o filme inacabado, que permanece incompleto, com apenas imagens parciais. Em vez disso, oferece uma janela para a jornada artística de Lewis, ilustrando como o filme foi tanto um projeto profundamente pessoal quanto um fracasso profundo. O filme será disponibilizado ao público em 2025, e até lá, o público pode vivenciar sua história por meio de From Darkness to Light, uma história de redenção artística e a coragem de deixar algo que você valoriza quando ele não atende às suas altas expectativas. Ao longo da década de 1970, a presença de Lewis na televisão continuou, mas foi em 1976, durante um Telethon, que ocorreu seu momento mais icônico da década. Em uma reviravolta chocante, Frank Sinatra trouxe seu ex-parceiro, Dean Martin, levando a uma emocionante reunião que cativou tanto Lewis quanto o público, oferecendo um raro momento de alegria em um período difícil. Em 1977, Lewis tentou encontrar sucesso na Broadway com Hell's A-Poppin', mas a produção foi marcada por dramas nos bastidores e desacordos criativos, o que levou ao seu rápido fechamento. Mais uma vez, Lewis se viu em um ponto de inflexão, seu imenso talento e sucesso frequentemente ofuscados pelas dificuldades pessoais e profissionais. Apesar disso, ele permaneceu determinado, continuando sua busca implacável pela perfeição, mesmo quando isso significava lutar contra a solidão e a frustração. A vida de Jerry Lewis foi marcada tanto por um sucesso extraordinário quanto por dificuldades pessoais, muitas vezes ofuscadas pela solidão e desilusão que pareciam segui-lo. Ele se casou com Patty Palmer, uma cantora, em 3 de outubro de 1944, e juntos tiveram 6 filhos. No entanto, seu casamento não foi sem dificuldades. Embora tivessem 5 filhos biológicos e um adotivo, os relacionamentos de Lewis fora do casamento criaram uma crescente divisão. Ele era conhecido por sua infidelidade sem remorsos, chegando a admitir publicamente casos com lendas de Hollywood como Marilyn Monroe e Marlene Dietrich. Esse comportamento imprudente, combinado com seus gastos extravagantes, levou ao divórcio em 1983, após 35 anos de casamento. Apesar do sucesso exterior de sua carreira, a vida familiar de Lewis era complicada e profundamente desgastada. Seu filho mais velho, Gary, o criticou publicamente, chamando-o de uma pessoa cruel e malvada, e afirmando que Lewis nunca demonstrou amor ou cuidado por ele ou seus irmãos. Em uma cruel reviravolta do destino, todos os filhos e netos de Lewis, do seu casamento com Palmer, foram excluídos de sua herança, o que aprofundou ainda mais as cicatrizes emocionais dentro de sua família. Lewis encontrou consolo, de certa forma, com sua segunda esposa, Sandra Sandy Pitnick, uma bailarina treinada e comissária de bordo que o conheceu no set de Hardly Working. Eles se casaram em 1983 e adotaram uma filha, Danielle, em 1992. Este segundo casamento durou 34 anos, até a morte de Lewis em 2017. No entanto, mesmo nessa união mais estável, Lewis parecia carregar o peso de suas dificuldades passadas, tanto a solidão que sentia de sua própria família, quanto a natureza difícil de sua persona pública. Longe dos holofotes de Hollywood, Lewis manteve um perfil político discreto durante grande parte de sua vida. No entanto, apesar de sua aversão à política, ele se envolveu em causas que ressoavam com ele, como o movimento pelos direitos civis e a oposição à Guerra do Vietnã.
Ele se manifestou contra a correção política em Hollywood, afirmando uma vez que acreditava que o Oscar deveria se concentrar em honrar indivíduos trabalhadores em vez de agendas políticas. No entanto, apesar dessas posições públicas ocasionais, Lewis muitas vezes parecia dividido entre seus valores pessoais e as exigências da fama. Nos seus últimos anos, Lewis enfrentou uma série de momentos sombrios. Ele foi perseguido por um homem chamado Gary Benson em 1994, o que deixou ele e sua família abalados. Além disso, surgiram alegações perturbadoras de má conduta sexual sobre Lewis, com vários colegas de filmes da década de 1960 acusando-o de assédio e abuso verbal. Essas revelações adicionaram uma camada mais sombria ao seu legado complexo. Jerry Lewis viveu uma vida marcada por uma série de lutas físicas e emocionais, muitas das quais derivadas de problemas de saúde que o assombraram até seus últimos anos. Suas dificuldades começaram com um acidente aparentemente inocente, mas fatídico. Em 1965, enquanto se apresentava no Sands Hotel and Casino em Las Vegas, ou durante uma aparição no The Andy Williams Show, Lewis sofreu uma queda que alteraria o curso de sua vida. A lesão, que ocorreu quando ele caiu de um piano, levou a uma longa batalha com a dor e o vício. Lewis se tornou dependente do analgésico Percodan por 13 anos, uma dependência que o assombrou até que ele finalmente se livrasse dela em 1978. Apesar dessa vitória, a saúde de Lewis continuou a piorar. Ele sofreu seu primeiro infarto ainda jovem, aos 34 anos, durante as filmagens de Cinderella em 1960. Seus problemas cardíacos só pioraram com o passar dos anos. Em dezembro de 1982, aos 56 anos, ele sofreu um segundo infarto, seguido por uma cirurgia de ponte de safena em fevereiro de 1983. Um terceiro infarto ocorreu em 2006, quando Lewis tinha 80 anos, enquanto estava em um voo para San Diego. Ele também foi diagnosticado com pneumonia e os médicos descobriram que seu coração estava gravemente danificado. O infarto o forçou a cancelar vários eventos, mas com a intervenção médica, ele conseguiu se recuperar, apesar do impacto que teve em seu corpo. Mas os problemas cardíacos não foram as únicas batalhas que Lewis enfrentou. Em 1999, sua turnê australiana foi abruptamente interrompida após ele ser diagnosticado com meningite viral. Sua longa doença o manteve hospitalizado por mais de 5 meses, e a situação tomou um rumo inesperado quando surgiram notícias de que ele não havia pago suas contas médicas. Lewis, no entanto, manteve que a confusão surgiu de problemas com seu plano de saúde. Diante da publicidade negativa, ele entrou com um processo contra a seguradora por $100 milhões. Como se os problemas cardíacos e a meningite não fossem suficientes, as questões de saúde de Lewis continuaram a aumentar. Ele lutou contra o câncer de próstata, diabetes tipo 1 e fibrose pulmonar. No final dos anos 1990, ele se submeteu a um tratamento com prednisona para sua condição pulmonar, o que levou a um ganho significativo de peso e uma mudança drástica em sua aparência. Em 2001, sua saúde sofreu outro golpe quando ele adoeceu pouco antes de um evento beneficente no London Palladium. Ele não conseguiu se apresentar e foi levado ao hospital com o que parecia ser problemas cardíacos. Ele eventualmente se recuperaria, mas o episódio destacou ainda mais a fragilidade de sua saúde. Lewis continuou a lutar contra essas batalhas com uma resiliência notável, mas houve momentos sombrios quando sua vulnerabilidade se tornou evidente. Em uma entrevista emocionada de 2016,
Ele admitiu abertamente seu medo de morrer, sabendo que isso deixaria sua esposa e filha enfrentando a vida sem ele. Sua idade avançada pesava sobre ele, e ele reconheceu que seu tempo no palco estava chegando ao fim. A culminação de suas longas e árduas lutas pela saúde aconteceu em 2017, quando, após ser hospitalizado por uma infecção do trato urinário, Lewis faleceu aos 91 anos. Sua morte foi atribuída a uma doença cardíaca em estágio terminal e a uma doença arterial periférica, marcando o fim de uma carreira lendária, definida não apenas por sua genialidade cômica, mas pela pura determinação de seguir em frente, apesar dos muitos obstáculos que a vida lhe impôs. A morte de Lewis deixou um vazio profundo, e seu último testamento refletiu uma vida cheia tanto de triunfos quanto de tensões. Ele deixou sua herança para sua segunda esposa, Sandy Pitnick, e sua filha, enquanto tomava a dolorosa decisão de deserdar seus filhos do primeiro casamento. Isso foi um reflexo da complexidade de sua vida, onde a alegria da risada muitas vezes era sombreada pelo custo das batalhas pessoais e físicas. Mas mesmo em seus últimos anos, Jerry Lewis permaneceu a mesma força cômica que o fez um ícone, nunca perdendo o humor ácido que construiu sua carreira lendária. Quando Lewis faleceu em 2017, aos 91 anos, o mundo perdeu um gigante. No entanto, segundo seu agente de 30 anos, Jeff Whitjus, apesar de sua saúde em declínio, o humor do comediante permaneceu afiado até o fim. Foi difícil vê-lo envelhecer, diz Whitjus, refletindo sobre os desafios que vieram com o declínio físico de Jerry. No final, ele não conseguia mais andar tão bem e estava em uma cadeira de rodas. Mas, acrescenta, Jerry nunca mostrou sinais de fraqueza. Eu nunca vi Jerry como falível ou vulnerável demais. Ele sempre exibia uma certa força e carisma. No final, aos 91 anos, ele viveu uma vida maravilhosa. Mas foi difícil ver alguém que você ama começar a se quebrar. Apesar desses desafios físicos, Lewis ainda chamava a atenção por onde passava, sempre sendo a pessoa mais engraçada na sala. Whitjus lembra da última visita de Jerry aos seus escritórios, onde o humor de Jerry estava tão vibrante quanto sempre. Ele não mudou muito. Ele viveu a vida que queria viver e isso era fabuloso, diz Whitjus com admiração. A alegria que ele trouxe para milhões de pessoas por tanto tempo foi incrível. Ele sempre foi meu ídolo enquanto crescia. Mas Jerry Lewis não era apenas um comediante brilhante. Ele também era conhecido por sua personalidade notoriamente difícil e às vezes áspera. No entanto, Whitjus, que conhecia o homem por trás da persona, oferece uma perspectiva diferente. Havia alguns detratores ao longo do caminho, mas eles nunca realmente conheceram o homem, insiste Whitjus. Ele sempre teve um coração maravilhoso. Sempre foi muito caloroso. Ele teve seus momentos de vez em quando, mas isso não definiria o homem. Eu o definia como amoroso, generoso, carismático. Jerry era, honestamente, uma joia. Um dos exemplos mais claros do coração generoso de Jerry foi seu compromisso de longa data com os Telethon de distrofia muscular. Ao longo dos anos, o evento arrecadou impressionantes 2,6 bilhões de dólares para a causa. E Whitjus lembra como Lewis levava os Telethons muito a sério, trabalhando incansavelmente neles o ano todo. Ele fazia isso genuinamente. Não havia outro motivo além de tentar ajudar essas crianças, lembra Whitjus. Ele colocava muito trabalho nisso, era como um filho para ele. Sempre havia uma suavidade em Jerry que muitas pessoas não viam. Havia uma vulnerabilidade. De final dos anos 1940 até meados dos anos 1960, Jerry Lewis surgiu como uma grande força na cultura popular americana.
Amplamente considerado um gênio cômico, Lewis influenciou gerações de comediantes, roteiristas de comédia, atores e cineastas. Descrito como a ponte entre o vaudeville e a comédia moderna, Carl Reiner comentou após a morte de Lewis que todos os comediantes, desde os que o assistiram no Colgate Comedy Hour até as gerações posteriores, foram influenciados por seu trabalho. Reiner afirmou: "Na comédia, aquele cara era Jerry Lewis", reconhecendo o impacto monumental de Lewis no campo. Os filmes de Lewis, especialmente aqueles que ele dirigiu, receberam reconhecimento crescente ao longo do tempo. Richard Brody, da The New Yorker, chamou-o de um dos diretores mais originais, inventivos, profundos da época, e elogiou suas habilidades cômicas inigualáveis. Dave Kehr, crítico de cinema do New York Times, ecoou esse sentimento, chamando Lewis de um dos grandes cineastas americanos. Como diretor e intérprete, os filmes de Lewis são celebrados por sua originalidade e criatividade, rompendo as barreiras da comédia tradicional. Muito antes do termo auteur ser amplamente usado, Lewis personificava o papel de auteur, atuando como produtor, roteirista, diretor e estrela de suas produções. Sua insistência em ter controle total sobre seu trabalho refletia sua paixão artística e visão. A The New Yorker o descreveu como um experimentador explosivo com habilidade deslumbrante, que revolucionou a forma como a comédia física era capturada no cinema. Lewis também esteve na vanguarda do movimento de cinema independente que marcou a ascensão de Hollywood nos anos 1960. David Weddle, escrevendo para o Los Angeles Times, elogiou Lewis por ousar declarar sua independência do sistema de estúdios em 1959. Seu espírito rebelde, em uma indústria dominada pelo controle dos estúdios, o fez ser uma força empreendedora, além de artística. Steven Zaitchik observou que o controle de Lewis sobre seu trabalho era tanto um bom negócio quanto uma boa arte, uma combinação rara no Hollywood da metade do século XX. Em contraste com a maioria de seus colegas comediantes, Lewis ousou dirigir seus próprios filmes, pavimentando o caminho para cineastas futuros como Mel Brooks e Woody Allen. Seu trabalho foi inovador pelo uso criativo das técnicas de câmera, som e estilo visual. Ao contrário das comédias tradicionais, que frequentemente dependiam de uma câmera estacionária, Lewis usou todo o potencial do meio, empregando técnicas como lentes seletivas e deixando espaço fora da tela para aumentar o efeito cômico. Jean-Luc Godard, cineasta contemporâneo, elogiou Lewis por sua capacidade de criar algo completamente novo e diferente, chamando-o de o único em Hollywood, fazendo filmes corajosos. Os filmes de Lewis também introduziram o humor negro como um veículo para exploração psicológica. Justin Chang, do Los Angeles Times, destacou como Lewis transformou o desenvolvimento interrompido e a absurda vida americana em arte, afirmando que ele fazia comédia destemida e que nem sempre visava ser engraçada, mas sim provocar reflexão. Nos anos seguintes à sua morte, o legado de Lewis continuou sendo celebrado. Seu trabalho foi apresentado em várias retrospectivas, como no Museum of the Moving Image e na Cinémathèque francesa. Ele recebeu vários prêmios honorários, incluindo o Prêmio Humanitário Jean Hersholt, da Academia, em 2008, e o Leão de Ouro de Carreira no Festival de Cinema de 2007 Veneza, em 1999. Mesmo em 2017, as contribuições de Lewis para a comédia e o cinema foram homenageadas com a criação dos prêmios Legionnaires of Laughter and Legacy. O impacto de Lewis se estendeu além de seus filmes. Ele se tornou uma figura icônica na cultura pop,
influenciando desde personagens animados como o Professor Frink em Os Simpsons, até referências em filmes como Pulp Fiction e De Volta para o Futuro. Suas frases de efeito como "Ei, senhorita!" e sua persona icônica de Nutty Professor continuam sendo amplamente usadas na cultura popular. Ao refletirmos sobre a vida de Jerry Lewis, fica claro que sua jornada foi um lembrete comovente das complexidades da fama, como ela pode nos elevar a alturas inimagináveis, mas também nos isolar de maneiras que nem sempre podemos prever. Se você achou a história de Jerry